Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal JM Menina das Planilhas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer gráficos de rosca cor neon, iguais esses daqui. Ó, ele preenche, tá? Vamos construir na cor verde, amarelo, laranja, rosa, lilás, azul e vermelho. E todos eles também preenchem conforme marca o checkbox. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu like, comenta e compartilha. Todas essas ações nos ajudam a encontrar pessoas assim como você, interessadas em conteúdo de qualidade. Bora começar? Agora sim, vamos ao que interessa. Já estou com o nosso arquivo aqui e eu vou deixar esse arquivo aqui disponível para você poder me acompanhar nessa aula, tudo bem? O que eu trouxe do arquivo anterior? A lista de tarefas, que é o que vai fazer o nosso gráfico funcionar, e a paleta de cores, que são os códigos das cores que vamos precisar também, tá? Para poder transformar os gráficos, cada um nessas cores específicas. Antes de começarmos a construir o gráfico, eu preciso fazer um resumo aqui da quantidade de tarefas concluídas, tá? Quando eu venho aqui e marco aquela tarefa específica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um realizado e andamento, tá? Como que eu vou fazer essa contagem? Eu vou utilizar a fórmula igual conte se, tá? Igual conte se, o que ele faz? Vai procurar num intervalo um critério específico. Qual que vai ser o nosso intervalo? O intervalo onde estão as nossas caixinhas do checkbox, tá? B5 ao B14. Eu vou travar esse intervalo. Ponto e vírgula. O critério é conte-se verdadeiro. Verdadeiro, tá? E aqui eu já vou fazer uma conta. Então, eu vou fechar o parênteses do conte-se e vou fazer essa fórmula dividido pelo total de tarefas que nós temos aqui, que é o conte valores. Vou utilizar mais uma fórmula e vou pedir para contar esse intervalo aqui de tarefas que nós listamos. Vamos travar também esse intervalo e fechar parênteses e enter. Ele trouxe zero. Por que que ele trouxe zero? Porque não tem nada verdadeiro. Então, se eu começo a alimentar aqui, ó, marcar nossas caixinhas, ele começa a aparecer o valor aqui, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer aqui em andamento? A mesma coisa, mas eu vou fazer agora o contrário, porque eu preciso do valor 100%. Eu vou copiar a fórmula e vou colar aqui, dar um enter, e vou apenas mudar a expressão verdadeiro para falso e dou um enter. Também vou selecionar essas duas células e marcar percentual. Agora eu já tenho aqui, ó, 100%. E agora vamos construir o nosso gráfico. Vamos distribuir um pouco aqui esses percentuais com o realizado em andamento, selecionar os dois resultados, na guia inserir, vou selecionar aqui ó, a parte de gráfico de pizza e vou escolher a rosca. Vamos fazer uma limpeza, tirar o que não precisa, tirar a cor de fundo, ó, formatar, preenchimento da forma sem preenchimento, o contorno sem contorno. Vamos deixar também esse gráfico menor e quadrado, tá? O tamanho dele aqui, ó. Venho aqui, ó, e vou deixar ele 5 por 5 e dou um Enter. Selecionar, arrastar, posicionar. Vou selecionar o gráfico, formatar,
contorno, sem contorno, tá? Tirei o contorno do gráfico agora. Quando eu clico uma vez no gráfico, eu seleciono a série de dados. E quando eu clico mais uma vez, eu seleciono apenas uma parte dele. Então, eu vou selecionar apenas a parte da esquerda, que é a parte laranja. Com o botão direito, ele tem que aparecer aqui, ó, formatar ponto de dados. Eu vou formatar esse ponto de dados. No baldinho, eu vou alterar a cor dele para preto. E o contorno dele aqui, ó, efeitos, eu vou, não, ainda no baldinho, a borda dele eu vou deixar linha sólida e a cor dessa linha eu vou escolher um cinza mais escuro, esse penúltimo aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou selecionar a parte azul, apenas a parte azul. Venho aqui na nossa paleta de cores, vou copiar esse código, o verde, Ctrl C, volto para a planilha 2, ainda com o nosso ponto de dados azul selecionado, formatar, preenchimento da forma, eu venho aqui, ó, mais cores de preenchimento. Vou personalizar e vou colar esse código aqui, Ctrl V, e vou dar um OK. Agora eu vou selecionar ele novamente, preenchimento da forma, eu vou alterar ele para uma cor mais escura. Então, como que eu vou fazer isso? Em personalizar esse botãozinho aqui, ó, esse triângulozinho, eu vou descer ele e vou deixar para uma cor mais próximo do preto. E vou dar um OK, tá? Feito isso, agora eu vou em contorno, selecionar o nosso verde neon para o contorno. Vou abrir as opções de contorno e vou aumentar ele para 6 pontos, ó. Aumentei para 6 pontos. Observe que ele já está com aquela expressão de estar dando a volta no gráfico. Agora eu vou selecionar novamente o nosso ponto de dados em efeitos. Eu vou colocar uma sombra e eu vou escolher essa sombra aqui, ó, total ao redor dele. Escolhi essa sombra, venho aqui, ó, na parte direita, em efeitos, eu vou deixar a transparência, ó, em 60%, 60%, o tamanho eu vou deixar em 110%, e a cor dessa sombra nós vamos deixar em verde neon, ó. Aí você fala, ah, mas eu não tô vendo muita diferença. Se a gente selecionar aqui onde está o nosso gráfico e alterar a cor, ó, já mudou. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa fonte aqui, ó. Vou mesclar. Vou deixar alinhado ao meio. Vou deixar à esquerda e aumentar a fonte, tá? Colocar em 16, para ficar um título. Deixar na parte de cima. Então, vou selecionar tudo isso daqui e vou deixar a fonte branca. E também vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fonte branca. Agora eu vou selecionar toda a minha planilha, ó. Cliquei aqui nesse espacinho, ó, para selecionar toda a planilha e vou deixar a cor das células pretas. E pronto, ó, já tá com o nosso efeito neon, ó. Se eu marco, ele aparece. Se eu mudar a fonte aqui para preto ou para automático, não vai aparecer. E aí, o que que eu posso fazer aqui, ó? Vou dar um Ctrl Z, vou inserir aqui uma caixinha de texto, ilustrações, formas, texto. Vou colocar aqui, ó, ela tá branca. Com o cursor piscante, eu vou na barra de fórmula, igual o percentual do realizado e dou um Enter. A fonte está branca, então vou selecionar a caixinha e vou deixar a cor da fonte branca, mas a cor da caixinha sem cor. Preenchimento da forma sem preenchimento. E vou aumentar o tamanho da fonte.
para 24%. Ó. Centralizar ao meio e vou arrastar, ó, e posicionar dentro do meu gráfico. Eu posso, inclusive, deixar a cor da fonte no verde neon. E vou tirar a borda, formatar sem contorno. E vou copiar essa caixinha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, posicionar aqui embaixo, aqui na barra de fórmulas, onde está igual, vou apagar e vou copiar a legenda aqui, ó, realizado. Também vou deixar na cor neon e vou, ó, também vou deixar na cor neon a fonte e vou deixar ela pequenininha assim, ó. Agora, seleciono as duas caixinhas e vamos centralizar certinho aqui, ó. Agora sim, eu venho aqui, seleciono esse, deixo na fonte preta e prontinho, só utilizar, ó. Temos um gráfico neon na cor verde. Vou renomear aqui para verde e vamos transformar o mesmo gráfico em outras cores. Vamos duplicar essa coluna, aqui ó, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok. Vamos chamar de amarelo, tá? Vou vir aqui na nossa paleta de cores, copiar o código do amarelo, Ctrl C, volta aqui no gráfico, aí vou selecionar agora, ó, apenas a fatia verde. Então, só o ponto de dados da direita. Venho em formatar, preenchimento da fórmula, desculpa, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, personalizar, eu vou colar o código aqui. Ctrl V, ok. Agora, o que eu vou fazer? Preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e vou descer essa setinha para mais próximo da cor preta, para ficar escuro, e dou um ok. Agora, em contorno, eu vou selecionar o nosso amarelo. Volto para efeitos da forma, eu vou alterar a sombra, na verdade, ó, vou selecionar novamente só a fatia do lado direito e vou alterar por aqui, ó, formatar ponto de dados, a sombra e vou mudar para o nosso amarelo. E prontinho, porque ele já tá com 60%, 110 de tamanho e 5 pontos de desfoque. Vou selecionar nossas caixinhas de texto, mudar para o amarelo neon e mudar para o amarelo neon. E agora a gente tem o gráfico amarelo neon, tá? O verde e o amarelo. Vou duplicar o amarelo, mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final, ok. Vou mudar para laranja. Então, vou selecionar duas vezes aqui, laranja. Vamos repetir o processo. Vem em paleta de cores, vou copiar esse código de laranja. Aí você pode perguntar, mas eu não posso usar as cores já pré-definidas que nós temos aqui? Olha, até pode, mas essas não são as cores neon. Então, eu pesquisei quais eram os códigos de cores neons, de amarelo, laranja, lilás, rosa, azul, vermelho, para fazer certinho aqui para vocês, tá bom? Então, de novo, vou selecionar só o nosso ponto de dados da direita, formatar, preenchimento da forma, mais cores. Em personalizar, eu vou colar aqui, ó, e vou dar um ok. Por que que eu não já faço direto? Porque senão ele não assume aqui a nossa cor. Tá vendo que quando eu venho aqui, ó, cores recentes, aí ele aparece aqui quando eu dou um ok. Então eu faço isso para ele assumir a cor. Depois eu volto selecionando e alterando o tom do laranja que eu quero utilizar. Em mais cores, eu vou aproximando mais para o preto, dou um ok. Aí eu seleciono ele novamente. O contorno eu já utilizo o que tá aqui, ó.
contorno. Aí a sombra dele eu vou alterar aqui do lado direito, eu venho em efeitos e vou alterar essa sombra por aqui. Prontinho. Seleciono as duas caixas de texto, vou alterar aqui também, ó. Pronto. Olha que legal. Verde, amarelo, laranja. Agora vamos duplicar, mover ou copiar, mover para o final e criar uma cópia, ok. A próxima cor é a lilás. Então, vem aqui no laranja, dou duplo clique, lilás. Vamos repetir o processo. Copio o código. Ctrl C. Venho no lilás. Seleciono, formatar, preenchimento, mais preenchimento, personalizar, colar o código, ok, preenchimento, mais próximo do preto, ok, opa, olha lá, ó, viu? Agora eu estou formatando a série de dados, não é o que eu tenho que fazer. Volta, seleciona ele, preenchimento, eu já vou utilizar esse daqui, ó. Agora sim, no contorno lilás e na sombra o lilás. As duas caixinhas de texto, lilás. Opa! Lilás. Laranja, verde, amarelo, laranja, lilás. Agora é o nosso rosa. Mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok. Vou alterar o nome aqui, duplo clique e rosa. Venho na nossa paleta de cores. Paleta de cores, vamos copiar o código do rosa. Ctrl C. Rosa, seleciona só o ponto de dados, formatar, preenchimento, mais cores e colar o código aqui. Ctrl V. Ok. Preenchimento, mais cores, mais próximo do preto. Ok. Contorno rosa e a sombra rosa. As duas caixinhas de texto rosa. Fonte, né? Rosa. Ai, que bonitinho. E agora vamos para o azul. Botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok. Vamos dar duplo clique, azul. Agora eu venho aqui, paleta de cores, vamos copiar esse código, Ctrl C, azul, seleciona o ponto de dados da direita, formatar, preenchimento, mais cores. Vamos colar aqui o código e dar um OK. Agora eu venho em preenchimento, mais preenchimentos, mais próximo do azul. Ou mais próximo do preto. Ok. Contorno, azul, efeitos, cor, azul. Vamos selecionar as duas caixinhas de texto, azul, ok. Ah, era bonitinho ele funcionando. Com o botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final, ok. Vermelho, vermelho. Vem paleta de cores, vamos copiar aqui esse código. Ctrl C, vermelho, seleciona o ponto de dados, formatar preenchimento, mais cores de preenchimento. Vamos colar aqui a cor e dar um OK. Preenchimento, mais próximo do preto. Ok. Agora, contorno, vamos selecionar o vermelho e efeitos, vamos selecionar o vermelho.
as duas caixinhas de texto, vamos selecionar o vermelho. E também prontinho. E esse foi o nosso resultado, ó. Vários gráficos da cor neon. E aí você pode utilizar a cor que você quiser. Vamos deixar aqui, ó, em tela cheia. Modo tela inteira, exibir, sem a barra de fórmula, sem as linhas de grades e sem os títulos. Olha como que fica, né? Parece uma apresentação. E aqui, ó, a mesma coisa. Só vir aqui, tira tudo. E aí você pode escolher a cor que você quiser. Esse foi o gráfico de rosca com as cores neon com esse efeito. Eu espero que vocês tenham gostado. E novamente, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com quem também precisa aprender a fazer gráficos como esses. Até a próxima aula!